Bom, pessoal, vamos então continuar aí nosso assunto sobre coesão, tá? Vamos aos tipos de coesão então. Temos aqui a coesão recorrencial, tá? Coesão recorrencial é aquela que é recorrente, que o termo aparece várias vezes no texto. O termo é recorrente. Então, por exemplo, o tráfico de drogas constitui prática ilegal. Para coibir a prática ilegal, as autoridades responsáveis fazem operações nos bairros em que há maior incidência dessa prática ilegal. Observem que recorrentemente o termo prática ilegal apareceu dentro do mesmo parágrafo, né? E isso é muito negativo quando você for fazer seus textos para o Enem, por exemplo, tá? Então, a coesão recorrencial existe, que é aquela que a gente repete o mesmo termo, só que assim, para o Enem não é uma boa usar, tá? Ou só quando você quiser enfatizar muito alguma coisa, mas no Enem não. Em outros textos, talvez, tá? Mas no Enem não é uma boa. Por quê? É repetição de termo. Isso parece que seu texto, na verdade, está sem coesão. Porque qual que é a ideia de usar a coesão? Eliminar a repetição de termos ou diminuir essa repetição. Por quê? Quando você fala sobre um termo numa frase e na linha abaixo você vai falar sobre ele de novo, você deve utilizar outras formas de se referir àquele termo que não seja ele mesmo, tá? Então, o Enem avalia muito isso, por exemplo. Então, a coesão recorrencial existe, mas não é indicada para ser usada. Coesão referencial e coesão sequencial. Vamos falar da coesão referencial. Referencial, lembra qual palavra? Referente. Então, a coesão referencial é aquela em que há um referente no texto, ou no tempo, ou no espaço. Que a gente tem aquele referente presente ali. Então, aqui, ó, dois exemplos de coesão referencial. Por quê? Qual que é o referente do pronome isso aqui? Fanáticos torcedores de futebol. Qual que é o referente do este? Pedro. O referente do aquele? André. O referente do o em eu faz, briga com quem torce para outro time. Então a gente vê todos os referentes dentro do texto, tá? E qual que é o referente do seu, ele e dele? Professor. Então aqui a gente tem exemplos de coesão referencial. Coesão referencial com pronomes, por exemplo, o isso, o este, aquele, o e o seu, ele e o dele. São pronomes, então, coesão referencial com pronomes, né? Então, vamos aos tipos de coesão referencial. Coesão referencial com sinônimos e hiperônimos, nós já vimos na nossa primeira aula, lembra que nós falamos sobre sinônimos, hiperônimos, hipônimos e elipse? Então, todos esses 4 assuntos são exemplos de coesão referencial. Aqui eu coloquei só como exemplo de novo para a gente relembrar. Então, por exemplo, essa é a segunda vez que vou a Paris. Na primeira vez que fui à Cidade Luz, me empolguei ao ver a Torre Eiffel. Observem que Paris e Cidade Luz são palavras sinônimas. Cidade Luz é uma característica de Paris e também é um sinônimo de Paris, tá? Hipônimos e hiperônimos. Por exemplo, país e França. País é um termo geral, genérico, então é o que a gente chama de hiperônimo. E França é um termo específico, é aquele país específico, então é o hipônimo. Ditador e Salazar. Ditador é um termo geral, genérico, pode se referir a qualquer ditador, Hitler, Mussolini, por exemplo. Aqui, Salazar. Salazar é um termo específico, como Hitler e Mussolini. Então, ditador é o hiperônimo e Salazar é o hipônimo. Aristides de Souza Mendes e Aristides. Aristides de Souza Mendes é o hiperônimo e Aristides, hipônimo. Coesão referencial com pronomes. Então, nós utilizamos os pronomes. Ah, professor, quais são os pronomes? Aí você vai fazer uma revisão, né? Ver os pronomes retos, oblíquos, demonstrativos, pronomes possessivos, pegar a listinha, dar uma relembrada nos pronomes e entender que esses pronomes fazem uma referência a algo dentro do texto.
Então, João é marceneiro. Ele fez uma mesa muito espaçosa. Nela cabem 6 pessoas. Observem que o ele se refere a João. Por quê? João é marceneiro. Ele, quem fez a mesa? O João. Então, ao invés de repetir João é marceneiro, João fez uma mesa, a gente utiliza o ele para evitar a repetição do termo João. Fez uma mesa muito espaçosa, nela cabem 6 pessoas. Em vez de falar, fez uma mesa muito espaçosa, na mesa cabem 6 pessoas, aliás, na mesa, né? O ela aqui faz referência à mesa, tá? E também aqui, ó, nós temos a coesão com pronomes, vários exemplos, ó, pronome possessivo seu, pronome reto ele, aqui o pronome demonstrativo este, pronome demonstrativo aquele, tá bom? Então, outros exemplos aqui de coesão com pronomes. Agora vamos a uma coesão bem específica, com os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Este, esta, isto, esse, aquela, esse, essa, isso e aquele, aquela, aquilo também, tá? Aqui no caso em específico eu vou trabalhar com este, esta, isto, esse, essa, isso. Por quê? Nós dividimos esses pronomes em catafóricos e anafóricos. Os pronomes catafóricos, este, esta e isto, são os pronomes que fazem referência ao que está à frente do texto. Então, por exemplo, a condição é esta. Que condição que é? Ainda não sei. Meu referente está lá na frente. Então, o catafórico, o que ele faz? Ele cata o referente na frente. Então, por exemplo, a condição é esta, chegue cedo. O esta é catafórico porque ele faz referência ao que está na frente. Ele cata alguma coisa, tá? Significa à frente. Anafóricos, ana significa para trás. Então, esse, essa, isso. Anafóricos, algo que está para trás. Então, faz referência a algo para trás. Chegue cedo, essa é a condição. O essa está fazendo o quê? Retomando algo que já foi dito. Então, coesão anafórica. O esta está antecipando algo que será dito. Coesão catafórica, tá? Então, aqui a gente tem a catáfora, aqui a gente tem a anáfora. A catáfora, ela antecipa. A anáfora, ela retoma. A catáfora cata o referente lá na frente. E a anáfora volta no texto para esse referente. Aqui a gente tem um exemplo aqui vários exemplos, né, de anáfora. Por quê? Os referentes estão para trás. O referente depois o pronome. O referente depois o pronome. Aqui no caso, o este ou aquele, quando a gente tem 2 referentes, o este é o que está por último e o aquele é o que está primeiro, mais distante. Então, este, que é o Pedro, não briga. Aquele, que é o André, briga. Então, observem que se eu tenho 2 elementos e quero retomar os 2 por meio de pronomes, o que eu faço? O que eu citei por último está mais perto, eu uso este. O que eu citei por primeiro e está mais distante, eu uso o aquele. E o o aqui faz com quem torce. E aqui embaixo a gente tem a coesão catafórica. Por quê? Primeiro eu tenho todos os pronomes que estão se referindo ao termo, e depois eu tenho o termo. Então, em vez de fazer coesão para trás, ou seja, retomar, ele vai catar o termo lá na frente, que é professor, tá? Coesão catafórica, coesão anafórica. Bem, adiante. Coesão referencial com pronome relativo o quê? O qual, as quais, os quais, tá? Então, estive em uma reunião com o diretor da escola em que trabalho. O que retoma a escola. Poderia falar na qual? Na qual trabalho. Sim. A menina a qual possui cabelo cacheado. O a qual se refere a quê? Menina. Tá? Então, para descobrir se o que é pronome relativo, a gente troca por o qual ou a qual. Então, o diretor da escola na qual trabalho ou em que trabalho, o que
pronome relativo que retoma escola. Com advérbios e locuções adverbiais. Aqui nós temos uma referência externa ao texto, tá? Não há uma referência interna como nos outros elementos, mas dá para saber, olhem só. Fui ao dentista ontem para fazer a manutenção do aparelho. Ontem tá retomando a ideia do dia anterior, tá? Então não tenho dentro do texto outra palavra para achar o referente, mas o ontem retoma a ideia de dia anterior. Ontem é advérbio de tempo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, minha terra, tá? Tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, onde que canta o sabiá? Na minha terra. Eu esqueci de marcar a minha terra aqui. As aves que aqui gorjeiam, aqui é onde a pessoa, o eu lírico está. Ele está em outro lugar que não é a terra dele. Não gorjeiam como lá. Lá é onde? Na minha terra, tá? Então, o onde e o lá referem-se à terra e o aqui refere-se a algo que está fora do texto e é onde a voz do poema fala, onde o eu lírico está, tá bom? Coesão referencial com artigo. Uma empresa, os artigos são, né? Uma, uns, umas, o, a, os, as. Tranquilo? Então vamos lá. Uma empresa de produtos agrícolas iniciou seus trabalhos com equipamento de última geração no sul do Brasil. A empresa já lucrou somente nos 2 primeiros anos mais do que as da região sudeste juntas. Então, atenção. Uma empresa de produtos agrícolas, a empresa, então observem que aqui no início a gente tem o uma, que é o artigo indefinido. Por quê? Uma pode ser qualquer empresa, ainda não conheço essa empresa. Então, por exemplo, era uma vez uma princesa, pode ser qualquer princesa. Já citei a princesa, já citei a empresa, depois eu posso me referir àquele ser em específico, ou à empresa em específico. Então, a empresa já lucrou. Quando eu uso o a, eu estou me referindo a essa empresa específica que eu citei aqui em cima. Então, aqui a gente tem a coesão referencial, porque a empresa é aquela que eu já citei aqui em cima. E mais do que as da região sudeste juntas. O as aqui está no plural por quê? Porque aqui a gente subentende que tem a palavra empresas, o substantivo empresas. Então, somente nos 2 primeiros anos, mais do que as empresas da região sudeste, tá bom? Elipse do sujeito nós já vimos, né? O que é elipse? É quando a gente retira um termo da oração, pode ser o sujeito, pode ser um verbo, e a oração faz sentido porque a gente subentende aquele termo ali dentro do texto, porque já tem um referente dele anteriormente. Então, Maria Joana viajou durante as férias, passou por diversas praias do litoral nordestino. Observem que o verbo passou está aqui, sem o sujeito. O sujeito está em elipse, ou seja, nós não temos sujeito explícito. Mas eu sei que é Maria Joana, por quê? Porque ela viajou e ela passou. Para não repetir Maria Joana, eu apenas retirei o sujeito. E eu sei que está subentendido que o sujeito ali é Maria Joana. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre a coesão sequencial, tá? A coesão sequencial vai ser assunto para um próximo encontro. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, deixem lá no Google Sala de Aula que eu respondo para vocês, tá bom? Abraço!